Pode parecer estranho, mas se você seguir o passo a passo desse vídeo, você vai descobrir o segredo dos produtores de plantas para plantar da maneira certa as suas plantas que dão flores, para elas produzirem flores o ano inteiro e ficar sempre bonitas assim. Não é difícil, mas você vai aprender a técnica hoje. A gente vai plantar nesse vaso aqui, nessa cuia arredondada, e nós vamos fazer o seguinte: vamos pegar um pedacinho de papel higiênico, ou pode ser também o papel toalha, e vamos colocar aqui no fundo do nosso vaso. A nossa cuia e o nosso vaso, ele é furado, e o papel toalha vai servir para deixar que apenas a água passe pelos furos e não a terra que nós vamos usar nesse plantio. Assim, sempre que você regar, vai sair uma água limpa e não aquela água cheia de terra. Agora nós vamos colocar uma pequena camada de substrato, uma pequena camada de terra para plantio. O substrato já adubado por cima apenas desse papel. A maioria das pessoas nesse momento vem e faz o plantio da muda para ter sucesso no plantio, só que nós não faremos isso agora. Nós vamos primeiro utilizar o adubo 414-8, ele é um NPK, e colocar aqui, ó, por cima desse solo e misturar um pouquinho na terra. Não precisa ser muito, considere usar o que equivale uma pitadinha de sal que você usa no arroz aí, tá? Agora, por cima desse adubo nós vamos semear um pouquinho mais de terra, só para deixar esse adubo meio enterrado ali no solo da nossa planta. Agora que nós colocamos o NPK, nós vamos semear esse adubo aqui. Esse aqui é orgânico também e é um adubo muito necessário na hora do plantio, rico em cálcio, que é a casca de ovo triturada. A gente já falou dela por aqui, vamos fazer só uma coberturinha no solo, lembrando que nós vamos deixar o espaço para caber a nossa muda, que nós vamos colocar nesse vasinho para ter produção de flores abundantes. Agora a gente vai colocar o nosso vaso um pouquinho de lado e vamos colocar a nossa muda deitadinha aqui e cortar um pequeno disco aqui na parte de baixo do saquinho. Veja só como é simples. Vai cortar também um pedacinho das raízes e esse discozinho vai sair com essas raízes atrofiadas. Por que que a gente faz isso? Porque aqui embaixo as raízes já começam a ficar emboladas. E se a gente plantar dessa forma, dificulta o desenvolvimento de novas raízes. Quando fazemos esse corte, nós já fazemos também a poda do excesso de raízes. E agora a gente pode vir aqui, ó, e tirar o nosso saquinho da nossa muda. Se você quiser, pode plantar a muda inteira, nesse caso do lírio da paz, ou se você preferir, você pode separar muda por muda aqui e fazer uma multiplicação da sua planta. Assim você vai ter um monte de mudas aí na sua casa e não vai mais perder essa espécie. Caso aconteça alguma coisa com alguma das suas mudas, você tem outra aí na sua casa. Aqui eu vou plantar inteiro. Apesar de eu já ter cortado parte das raízes, eu vou tirar um pouquinho dessa terra aqui, que é a terra que o pessoal utiliza para fazer a muda. É uma terra que não é muito rica em adubação. E a gente vai tirar aqui, ó, porque quando a gente tira um pedacinho, a gente consegue estimular as raízes abrirem para o lado. Olha só que legal, tá vendo? E agora, com o nosso vasinho já preparado, nós vamos vir aqui e colocar a nossa mudinha centralizada aqui e vamos então terminar de colocar a nossa terra de plantio, o nosso substrato. Olha só que bacana, a gente só vai agora completar as laterais do nosso vasinho. Então vamos colocar aqui em toda a lateral. Lembrando, por que que esse tipo de plantio funciona tão bem para plantas que dão flores? Porque fazendo isso, você já está plantando a sua planta em um local rico em adubação. O NPK fornece os macronutrientes, que são o nitrogênio, o potássio e até mesmo o fósforo. E com a casca de ovo, nós conseguimos levar o cálcio
e alguns micronutrientes para nossa planta já na hora do plantio. Agora que nós já fizemos o plantio da nossa muda, utilizando os nutrientes que ela precisa para ficar sempre bonita, sempre florida, com folhas verdes, flores abundantes, nós já podemos aqui fazer a rega da nossa planta. Nessa primeira rega, eu vou fazer uma rega que lava as folhas. Vou fazer uma rega abundante para que não falte hidratação até essas raízes novas, né, que forem pegando no novo habitat dessa planta, nesse novo substrato, nesse novo vaso, para que ela tenha sempre hidratação. Então eu posso regar de maneira bem abundante, principalmente essa primeira rega, porque além de fazer a hidratação, ela vai ajudar já a distribuição dos nutrientes que nós acrescentamos nesse plantio. O lírio da paz é uma planta que aprecia um ambiente sem sol direto, apenas com sol filtrado ou até mesmo aquele solzinho da manhã. Então, após eu fazer todo esse plantio, com todos os nutrientes que ele precisa para florir, crescer e se multiplicar, nós vamos agora colocá-lo em um ambiente apropriado, sem a luz do sol direta nele. Meu amigo e minha amiga, desse jeito, plantando assim, você não vai ter mais problemas com aquelas plantas fracas, que estão com as folhas amarelas, sofrendo, que não produzem flores, que ficam só morrendo as folhas e não nascem folhas novas. Fazendo assim, a sua planta vai ter tudo o que ela precisa para florir e se multiplicar. Plantando dessa maneira, nós temos ótimos resultados aqui no nosso viveiro. Nós conseguimos ter plantas produzindo flores bem precoces e uma produção de mudas muito grande. Então, se você multiplica suas plantas para doar, para vender, essa também é uma ótima ideia para você aumentar a sua produção de mudas e flores por aí. E antes que eu me esqueça, não seja egoísta, tá? Compartilha esse vídeo com aquelas pessoas que também precisam desse tipo de conteúdo. A ideia é que essas informações cheguem o mais longe possível para as pessoas terem acesso como cultivar melhor as suas plantas. Se você gosta de conteúdos como esse, deveria se inscrever aqui no canal, porque todos os dias trazemos vídeos novos aqui no canal para você aprender a cultivar melhor as suas plantas e se inspirar a cuidar delas. Agradeço você que sempre deixa o like, o joinha nos nossos vídeos, é de graça, mas pra gente tem muito valor. E também a você que sempre está deixando os comentários de onde vocês são, avaliando os nossos vídeos, se gostou, se não gostou. Tudo isso a gente considera como uma grande força aqui para o nosso canal. Eu vou ficando por aqui, deixar um vídeo sugerido para você maratonar o nosso canal e adquirir mais conhecimento sobre plantas. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.